Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de mudança de carreira, de profissão, de vida. Profissionais que deixam seus empregos, profissões e apostam no empreendedorismo. E para esse bate-papo, a gente convidou o Paulo César Fernandes, sócio da Dr. Shape, uma rede de suplementos alimentares. Paulo, seja bem-vindo aqui ao canal Empreender. Um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Olá, Bruno, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Vai ser um grande prazer conversar com você, com os amigos do canal Empreender. E é isso, né, Paulo? Muita gente acaba pensando em abrir um negócio próprio, muitas vezes a realização de um sonho, mas ainda tem receio, medo de deixar o emprego fixo e empreender, né? Isso é verdade, isso ocorre muito, né, no mundo dos negócios, no mundo atual, e aconteceu comigo também há cerca de 22 anos atrás, quando eu estava 22 anos atrás eu era advogado, né? Então eu tive uma transição de carreira aí bastante radical, a gente pode dizer assim, né? Saindo da carreira jurídica e indo para o mundo do empreendedorismo. E não é uma coisa fácil, né? Para quem olha hoje, né, lá se vão 22 anos, pode parecer, né, que é tudo tranquilo e tal, mas é um ato de bastante coragem, porque muitas vezes a gente vai solidificando uma carreira, um emprego, né, tem bons rendimentos, e aí, em determinado momento, se você não está satisfeito, né, com a atividade profissional que você está desempenhando, você começa a se confrontar com essa dúvida, né? Poxa, com essa dúvida e com esse desejo. Eu quero mudar de carreira, eu quero trocar de profissão, eu quero fazer outra atividade econômica. Mas bate sempre essa insegurança, né? Poxa, eu estou aqui solidificado, eu ganho bem, eu estou numa zona de conforto, eu vou para uma área mais nebulosa, né? Que muitas vezes as pessoas não compreendem, não entendem, né? E gera essa insegurança. Na época eu fiz essa opção de forma solo, né? Eu optei por trocar a minha carreira, mas hoje, com o universo do franchising, né? Com a variedade imensa de franquias que nós temos no mercado nacional e até internacional, então hoje é muito mais fácil, né? Essa decisão, essa tomada de iniciativa, ela é menos dolorosa, porque o empreendedor ele pode se valer do know-how que um franqueado já construiu ao longo dos anos, né, dos seus acertos e também dos erros que ele teve nessa jornada, e ele tem isso a oferecer, a compartilhar com quem está em busca de empreender no novo negócio. Então, o mercado de franquias, eu vejo ele muito bom por essa questão. Ele traz uma segurança adicional para quem está buscando trocar de carreira, empreender ou já ter um negócio e quer montar mais um, né? Quer ampliar as suas atividades. E esses conflitos, né, Paulo, eles são muito comuns, principalmente para quem está empregado, né? Porque quando a pessoa fica desempregada, ela tenta uma nova chance no mercado de trabalho ou ela vai aí apostar em um empreendimento, né? Em abrir o próprio negócio, que muitas vezes chega a ser sonhos de milhares de brasileiros, né? Isso é verdade. Eu, falando da minha jornada, por exemplo, né? Então, eu comecei a estudar Direito, eu passei no vestibular para Direito, e a gente está falando coisas aqui de quase 40 anos atrás. E eu tinha um sonho ali, eu vislumbrar uma carreira policial. Eu queria, naquela época, ser delegado de polícia. Então, eu fui estudar Direito, já projetando, né, daqui 4, 5 anos, vou prestar um concurso público, vou ser delegado de polícia, vou seguir essa carreira. E eu posso te dizer, assim, com toda a sinceridade, né, que
em pouco tempo de estudo jurídico, no primeiro estágio, nós fomos fazer uma delegacia de polícia, eu já me convenci que aquela profissão, aquela atividade, aquele ambiente, né, policial, ali, todo aquele cenário, aquilo não era para mim, né? Eu estava equivocado na minha escolha. Então, eu já tive o primeiro choque de realidade, né, nessa época aí, como estudante de direito. Eu era praticamente um atleta amador, eu praticava muito esporte. Então, nessa época aí que nós estamos falando, eu lutava judô, eu jogava futebol, eu fazia musculação, eu pedalava, eu sempre gostei, né, de praticar esportes, e eu também era um consumidor de suplementos alimentares. A gente tinha pouquíssimas lojas, né, de suplemento aqui em São Paulo, onde eu moro, mas eu já consumia suplementos alimentares. Então, eu já tive esse primeiro desafio ali no primeiro ano da faculdade de Direito. Poxa, e agora, né? Já vislumbrei que o sonho que eu tinha de ser delegado de polícia, eu já me desiludi com isso aqui. Olhando para essa época aí, 40 anos atrás, com os olhos de hoje, com as profissões que nós temos hoje, como elas se destacaram, então eu deveria ter migrado já naquele momento, né, da carreira jurídica, ter parado a faculdade de Direito e ter ingressado numa faculdade ou de Educação Física ou de Nutrição. Mas eu volto a dizer, com os olhos para o que essas profissões se converteram nos dias de hoje. Mas naquela época, o educador físico, os personal trainers hoje, né, eles não existiam, né? A profissão de Educação Física ela estava praticamente exclusiva a uma matéria das escolas, né? O professor, com todo respeito, mas ele dava aula de queimada, né? Nas escolas. Então não tinha essa valorização que nós temos hoje. E a nutrição, as pessoas nem sabiam o que era, né? O que esse profissional desenvolvia. Então, ao longo desses 22 anos, né, de empreendedorismo, eu fui vendo, né, essas profissões amadurecendo e hoje elas contribuindo demais para o segmento de negócio que eu optei. Mas naquela época eu fiz a opção de continuar, né, a carreira jurídica, eu me formei em Direito, porque eu tinha o pensamento que o direito ele era muito amplo. Ele acaba te ajudando em todas as áreas da sua vida. Tudo no seu dia a dia envolve direito. Você faz uma compra pela internet, você tem uma relação de consumo ali, uma relação de direito. Você vai pagar o seu almoço, e muitas vezes você tem uma relação jurídica ali com o restaurante. Então eu entendia que seria útil, né, continuar nos estudos do direito, e foi. Eu não me arrependo, né? E eu fui trabalhar como advogado. Então, advoguei por mais de 10 anos. Iniciei como estagiário no antigo Unibanco, né, um banco que não existe mais, ele sofreu fusões aí ao longo dos anos. Eu solidifiquei minha carreira jurídica no Grupo Votorantim. Então, eu iniciei no Grupo Votorantim como estagiário nas empresas de alumínio do grupo. E quando eu me formei, eu fiz uma migração para o setor de energia elétrica do Grupo Votorantim. Então, recebi a incumbência de formatar um departamento jurídico de uma empresa, né? O modelo elétrico era um pouco diferente naquela época, até hoje, mas nós tínhamos empresas ali do grupo que geravam energia elétrica e distribuíam essa energia, faziam venda de energia elétrica para consumidores em uma parte do interior de São Paulo e também do Paraná. Então, eu dediquei uns bons anos, né, da minha carreira profissional, sendo advogado no Grupo Votorantim, mas aquela dúvida, né, aquela incerteza de, eu estou fazendo o que eu gostaria de fazer, né, eu estou na minha carreira certa, isso sempre me perseguiu, né, entre aspas, durante esses mais de 10 anos. Essa dúvida sempre pairou, né, na minha cabeça, até que num determinado momento ela começou a falar mais forte, e foi quando eu decidi, né, fazer essa jornada aí migratória, né, e dar uma transição de carreira total. Né? Entendi. Agora, Paulo, como lidar com
o medo de largar a carreira e empreender, para quem está em casa aí nos assistindo? Essa questão que eu coloquei, né, de não ser fácil, né, que você tem que ter coragem ali, né? Você tem que desenvolver o seguinte pensamento: é isso que eu quero para minha vida, ou eu quero arriscar, fazer o que eu gosto, mesmo que num primeiro momento eu vá ter um rendimento menor, né, do que eu tinha, mas uma atividade profissional que vá me realizar, que vá me trazer alegria. E eu acho que a pessoa, né, quando ela está talvez frustrada seja uma palavra muito forte para a gente usar, mas quando a pessoa já começa a pensar muito sobre isso, né, de não estar satisfeita com a atividade profissional que ela exerce, então eu acho que esse é o momento exato, né, porque você começa a estagnar na sua carreira. Vai chegar um momento que você já começa a te incomodar, você estudar, para você progredir, você fazer outras, você prestar concursos, você fazer outras atividades que poderiam, né, melhorar o seu nível de aprendizado e o seu desenvolvimento nessa promoção, nessa profissão. Então você já começa a ficar acomodado mesmo, né? Você está naquela zona de conforto. Então eu acho que esse é o momento certo. É um ato de coragem, não tem jeito, né? Mas você tem que, como se diz aí no popular, meter as caras e tocar em frente com uma vontade maior. E foi o que eu fiz lá em 2002, né? Quando eu saí do Grupo Votorantim e eu iniciei a Dr. Shape, a primeira loja da Dr. Shape. Paulo, e sobre a Dr. Shape, sobre essa sua decisão de seguir crescendo nesse ambiente de negócios, a gente vai conversar daqui a pouquinho depois do intervalo. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre mudança de carreira, de profissão. E a gente segue falando com o Paulo César Fernandes, sócio da Dr. Shape, essa rede de suplementos alimentares que só cresce no Brasil. Paulo, a gente falava no bloco anterior justamente sobre como lidar, né, com essa decisão de querer deixar a carreira, a profissão de lado e empreender. A gente sabe que quando o profissional toma essa decisão, surgem muitas dúvidas e é justamente sobre isso que eu quero conversar com você. Quando você tomou essa iniciativa, essa decisão de largar a carreira jurídica como advogado, também surgiram muitas dúvidas, né? Até porque existem duas possibilidades quando você quer empreender, quando você quer investir, apostar em um sonho. Ou você empreende por oportunidade ou você empreende por necessidade, né? Perfeito, Bruno. Nós voltamos esse bloco com você fazendo a chamada que a Dr. Shape é uma rede que cresce muito no Brasil. E se você me der a liberdade de informar para você em primeira mão, trazendo essa novidade aqui agora, nós estamos finalizando a formatação de um projeto Dr. Shape Europa e que vai marcar o nosso início de franchising no continente europeu, com início para Portugal. Então, ele está em fase final de formatação, com sócios parceiros que vão nos ajudar em Portugal, né? Vão ser o nosso braço do outro lado do oceano. Então, é uma grande novidade. A gente cresce muito no Brasil e agora a gente vai começar a crescer também, a movimentar o mercado europeu a partir de Portugal. E, voltando no foco da sua pergunta, eu acredito que a escolha do empreendedor por um modelo de franquia ameniza muito essa dúvida, esse medo dele empreender, né? E quando eu fiz isso, então eu larguei a carreira jurídica, eu fui empreender e eu fui sozinho. Então eu errei muito, né? Eu não tenho vergonha de confessar, e qual empreendedor, qual empresário que
que não erra, né? Que não tem alguns fracassos, né? Essa vida não é só de sucesso, mas o bom da franquia é exatamente isso, que nós vamos transmitir somente o modelo já que dá certo. O franqueado ele não vai precisar ficar errando, né? Tendo iniciativas ou atitudes que eu já tive há 20 anos atrás e que eu sei que não deram certo. Então a gente vai vender para ele, né? Vai passar esse conhecimento técnico do que funciona, do que dá certo. Então, um modelo de negócio de sucesso. E por isso que eu creio que essa ansiedade, essa angústia, né, de migrar de carreira, de dar esse passo adiante, ela é mais suave quando o empreendedor ele faz a escolha pelo modelo de franchising, né? Nós vimos, né, de um tempo para cá, a pandemia ela acabou e teve muita gente que perdeu emprego, né, em função da pandemia, os negócios se modificaram. Então, a gente tem hoje realmente muitas pessoas empreendendo nesse modelo que você disse da necessidade. E eu acho que também se aplica muito bem para esse perfil de empreendedor, que às vezes a pessoa não tem, né, o empreendedorismo correndo nas veias, como nós dissemos, mas ele vai se valer de um modelo de sucesso já formatado quando ele opta pelo franchising, quando ele escolhe franquias, né? No Brasil nós temos franquias de todos os tipos, de todos os modelos, e franquias muito acessíveis, né? Com todos os valores de investimento imagináveis. E para quem está em casa nos assistindo, Paulo, para quem pensa aí em empreender também, seja nesse ramo da suplementação, seja em outro segmento, qual é a dica ou as dicas que você deixa para quem está, de fato, querendo mergulhar nesse mundo, nesse universo do empreendedorismo? Bruno, eu acho que eu vou comentar para quem está querendo entrar e para quem já está no empreendedorismo. Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que escolher é um negócio que tenha afinidade com você. Então, não foque, né, somente aquilo que vai trazer alto rendimento no negócio que você, alto rendimento financeiro no que você vai escolher. Porque, invariavelmente, em algum momento você vai ser infeliz, você só ganhar o dinheiro, né? E se você não estiver satisfeito com o que você está executando ali. Então, primeiro passo, escolha um modelo de negócio, seja franquia, seja um negócio que você quer montar de forma individual, mas foque em alguma atividade que você tenha afinidade, né? Que você goste de fazer. É óbvio que ninguém vai sair de casa, levantar a porta do seu negócio para não ganhar dinheiro. Nós, como empresários, como empreendedores, nós buscamos o lucro. Mas eu acho que isso é secundário. Primeiro é exercer uma atividade que te dê prazer, que te realize como pessoa, como profissional. Na sequência, o lucro virá. E no momento que você começar a oferir lucro na sua atividade, então não pense simplesmente no dinheiro, no lucro. Passe a pensar, né, olhar para o seu negócio e se perguntar todos os dias, poxa, quantos empregos eu estou gerando na minha atividade? Quantas famílias dependem desses empregos que eu gero? Então, esse é o segundo ponto, né? Você tirar um pouco o foco da rentabilidade, do lucro, e passar a pensar também no que você está proporcionando para pessoas que dependem do seu negócio. E feito isso, se possível, comece a retribuir para a sociedade, né, o seu sucesso profissional e financeiro. Então, posso dar exemplo de um projeto social que a Dr. Shape patrocina, que se chama Banho Solidário Sampa. Então, ele apoia pessoas em situação de rua, né, e os seus animais, os seus cachorrinhos, e leva banhos dignos para essas pessoas. As pessoas podem tomar banho em veículos adaptados, cortam cabelo, ganham roupas, né? Os cachorros também tomam banho, são vacinados, ganham ração. Então você vai ser uma pessoa mais completa, né? Como ser humano, retribuindo para a sociedade o lucro que você está oferindo na sua atividade profissional. Eu acho que é isso que eu poderia sugerir, né, e recomendar para quem está iniciando e para quem já iniciou, para quem já é um empresário de sucesso.
E falando um pouquinho ainda, Paulo, dessa geração de oportunidades, quantos empregos diretos e indiretos a Dr. Shape hoje traz, oportuniza para essas famílias? Olha, bastante gente envolvida, porque atualmente nós estamos com 70 franquias, né? E a rede é bastante capilarizada. Nós somos aqui de São Paulo, né, de onde eu estou falando, mas nós estamos em praticamente todos os estados do Brasil, não só em capitais. A gente tem muita franquia em cidades menores, cidades às vezes com 70 mil habitantes, no interior da região norte. Então a gente favorece realmente muitos empregos, né, diretos e indiretos, e em regiões que às vezes são mais carentes, né, que têm maior dificuldade de geração de emprego. Se você pensar aqui em 70 franquias, média de 2 a 4 colaboradores por franquia, né, mais o franqueado, então é bastante gente que está envolvida nesse processo, direto e indiretamente. E a gente percebe o quanto que pessoas têm buscado essa adesão, esse movimento de empreenderem em um modelo de negócio já segmentado, que é o caso do franchising, né, Paulo? Você está bem aí para falar sobre isso, né? Um especialista, né? O quanto que a franquia ela garante, né, um modelo de negócio mais seguro, né? Mais compactado, digamos assim, para que de fato o interessado, a pessoa, ela se torne aí um franqueado, um empreendedor, né? É verdade, eu mencionei como 22 anos depois da fundação da Dr. Shape é muito mais fácil, né, fazer o meu trabalho pela difusão do conhecimento que ocorreu, e no empreendedorismo também, né? Você veja só, nós estamos aqui hoje falando, né, para um canal de empreendedorismo. Nós temos diversas feiras de negócios. A feira mais famosa do Brasil é a Feira da ABF, que ocorre não só em São Paulo, né, mas ela roda diversas capitais do Brasil. Então, o empreendedorismo ele é muito mais difundido, ela movimenta milhares de pessoas, né, em cada uma das edições dela. E o franchising, né, a escolha de uma franquia, ela é realmente mais segura. Não é garantido, né, o sucesso de negócio, porque isso depende também do empreendedor, do franqueado, né, o empenho pessoal dele, né. Não pense, você que está querendo empreender, né, que você vai comprar uma franquia, vai levantar a porta do seu negócio e não tem trabalho nenhum, é só passar lá no fim do mês para fazer o recolhe do caixa. Não, isso não é verdade. Você vai trabalhar muito mais do que quando você trabalhava como colaborador, como empregado em alguma empresa. Você vai ter isso na sua mente, né? Você vai acordar, você vai dormir pensando em melhorias para o seu negócio, em como prospectar clientes, como melhorar as vendas, gerência de equipe. Então, realmente é muito trabalhoso, muito mais do que quando eu era advogado, né? Quando eu tinha aquele emprego que batia cartão, com horário fixo. Você não tem horário, você não tem fim de semana, você não tem feriado. Mas eu posso garantir para você que é muito satisfatório, é uma alegria muito grande quando você vê um franqueado prosperando, né? Um empreendedor mudando de carreira, gerando emprego, né? E contribuindo aqui para a nossa sociedade. Tá certo, Paulo, que a Dr. Shape siga levando aí saúde e bem-estar para milhares de pessoas, não só aqui no Brasil, mas agora também na Europa. O Paulo César Fernandes, que é sócio da Dr. Shape, a maior rede de suplementos alimentares da América Latina e que já está em terras portuguesas. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui nesse bate-papo conosco no canal Empreender. Bruno, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço pelo canal Empreender, né, que abre voz e abre uma visão de negócios, né? Isso é muito importante para a nossa sociedade, para o Brasil como um todo, né?
e o Brasil um dia seja próspero de verdade, com muitas oportunidades, com muita fartura aí. Muito obrigado. E para você de casa que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.